Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Bom, hoje a gente ia ter aula de ciências sociais, né? Porém, como nós já terminamos a apostila 7 de ciências sociais, eu vou utilizar essa aula para a gente começar a apostila 7 de ciências da natureza, ok? Então, vocês vão abrir para mim a apostilinha 7 de vocês, onde está escrito assim, Organização Geral do Corpo Humano, tá? E aí, nessa parte diz o quê? Que o nosso corpo ele pode ser dividido em 3 partes principais. Quais são elas? A nossa cabeça, o nosso tronco e os membros superiores e os membros inferiores, tá? O nosso tronco, que é essa parte aqui onde está a nossa barriga, o nosso peito, o nosso tórax aqui, ela constitui o nosso eixo central e é formado pela nossa coluna vertebral. Olha essa imagem que bacana que nós temos aqui, ó. Essa imagem está mostrando pra gente, então, o nosso esqueleto, né? Todos os nossos ossos. E olha aqui, essa partezinha aqui, ó, que está mostrando para vocês, a cabeça, aqui está o nosso crânio. E o crânio protege o cérebro e todas as estruturas responsáveis por coordenar as nossas ações do corpo, tá? E também é aqui que a gente tem o comandante de todos os outros sistemas, tá? Então, aqui mora o nosso sistema nervoso, que comanda todos os outros sistemas do nosso corpo. É ele que manda as informações para você se locomover, para você piscar, para você correr, para você se alimentar, tá? E aí, tudo isso mora aqui dentro da sua caixa craniana, esses ossinhos que protegem o seu cérebro, o seu encéfalo no geral, tá bom? Depois nós temos aqui, ó, a caixa torácica, ó, formada pelas costelas, que protege o nosso coração e o nosso pulmão, 2 órgãos vitais, né? E aí, olha que legal, nós temos aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, a coluna vertebral. Essa coluna vertebral, ela é bastante articulada, tá? A gente consegue se mexer e ela tá ligada ao nosso crânio, aqui a nossa cabeça, tá? E ela se estende por todo o nosso corpo, que nos dá a sustentação. É por isso que nós conseguimos ficar em pé, tá? Porque a coluna vertebral nos garante a sustentação. Depois nós temos aqui, ó, os 2 membros superiores, que são os nossos. Aqui é o braço, aqui é o antebraço e aqui são as mãos, tá? Que são importantes para o nosso contato e a relação do nosso corpo com o meio. E aqui nós temos os membros inferiores, tá? Os membros inferiores é formado pelas nossas coxas, pelas pernas e pelos pés, que são responsáveis principalmente por a gente conseguir ficar em pé e pela nossa locomoção, tá? Os seres humanos, independente da região do mundo em que eles moram, ou independente das suas crenças, dos seus costumes, todos os seres humanos compartilham essa estrutura corporal, cabeça, tronco e membros, tá? Só que uns ou outros, por variações individuais, tá? Pode apresentar alguma alteração. Por exemplo, pode ser que a pessoa sofreu um acidente e aí precisou amputar uma perna. Ou durante a formação lá dentro da barriga da mamãe, o bebezinho não se desenvolveu direitinho e ficou faltando a formação de um braço. E aí, essas pessoas, diferente dessas imagens que nós estamos mostrando, que todos nós compartilhamos 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, independente da nossa cor, da nossa região, da nossa crença, tá? Essas pessoas, sim, vão apresentar algumas diferenças corporais, tá? Então, há pessoas que não têm uma ou outra parte do corpo por terem nascido assim ou por tê-las perdido em razão de algum problema de saúde ou de um acidente, tá? No Brasil e em todos os países, essas pessoas com deficiência têm direito garantido por lei de mobilidade e de acessibilidade, tá? E isso assegura a elas prioridade nas filas, vagas reservadas nos estacionamentos, elevadores, os assentos especiais nos ônibus, tá? Tem que ter rampas na cidade para eles conseguirem ter acesso de cadeira de roda. Tudo isso aí acontece para essas pessoas que têm faltando uma parte ou outra, tá? Além das leis,
O desenvolvimento da tecnologia vem promovendo também uma melhor qualidade na vida das pessoas. Então, eles desenvolveram o que a gente chama de próteses, que pode substituir esses membros que são ausentes, tá? E isso graças ao avanço tecnológico e o avanço da ciência, tá? Algumas próteses podem só vir por função estética, só para substituir aquele membro que está faltando, mas outras vêm para exercer uma função semelhante à parte perdida, tá? Nas Paralimpíadas, por exemplo, existem vários atletas que perderam um membro ou outro e conseguem competir utilizando essas próteses, tá? Então, algumas modalidades paralímpicas, como as corridas, os atletas usam essas próteses ortopédicas esportivas, que a gente fala que são de alta performance, e elas permitem que o corredor tenha um formato semelhante ali à sua perna, tá? Tem um formato, consiga atingir velocidades como se ele tivesse a sua própria perna, tá? Então, essas lâminas, hoje tem uma tecnologia muito avançada, e cada passo que o corredor faz, elas se contraem como se fosse uma molinha e volta ao seu formato original. E isso impulsiona o atleta para frente, tá? Então, ele consegue se movimentar como se ele tivesse o membro perdido, tá? E aí, agora, vocês já viram o que é esse processo de acessibilidade, como que é formado o nosso corpo, independente da nossa cor, da nossa raça, da nossa religião. Todos nós temos cabeça, tronco e membros, né? E isso garante a gente toda a nossa mobilidade, tá? Existem as suas diferenças? Existem pessoas com deficiências? Existe. Mas independente da sua deficiência, todos nós somos iguais. Todos nós temos o mesmo formato físico, tá? Agora que vocês já entenderam isso, vocês vão fazer de tarefa para a prof. Os exercícios de aplicação, tá? Que começa com um texto aí da página 137. Aí tem a letra A para vocês responderem, a letra B, a letra C. Depois vocês vão responder para mim o exercício 2, tá? O exercício 2 não dá para vocês fazerem, agora que eu me lembrei, tá? Vocês não precisam fazer o exercício 2. Então, vocês vão fazer o exercício 1, que é a interpretação do texto, e vocês vão fazer para mim os exercícios propostos, tá? Da página 139. Então, exercício 1, que é a interpretação de texto, lá da página 137, e os exercícios propostos da página 139. E aí, vocês vão estar postando para mim lá no Que Mágico, ok? Só vamos relembrar, então, que todos nós somos formados por 3 estruturas básicas, independente das nossas crenças e nossa religião. Então, nós temos o corpo formado pela cabeça, pelo tronco e pelos membros. E o nosso corpo é constituído por um eixo central, que é a nossa coluna vertebral, o que garante para a gente essa sustentação e permite que a gente possa ficar em pé, que a gente possa se movimentar, que a gente possa se locomover. A nossa caixa craniana e a nossa caixa torácica protege os nossos órgãos vitais. A caixa craniana protege o nosso cérebro e a caixa torácica protege o coração e os pulmões, tá? E os nossos membros superiores e inferiores, os superiores que garante maior contato, maior relação nossa com o meio ambiente a partir do contato, e os nossos membros inferiores que garante para a gente a nossa locomoção, ok? Então, vou ficar esperando as tarefas de vocês, página 137 e página 139, tá bom? Vou abrir o espacinho lá no Que Mágico para vocês estarem postando para a prof. Combinado? Até a nossa próxima aula amanhã com a nossa revisão para avaliação de ciências da natureza. Beijos, tchau, tchau, pessoal!